Seja bem-vindo ao Fronteiras 21, uma parceria entre a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, para falar de agricultura. O setor enfrenta vários desafios, como a guerra e a inflação. E, neste cenário, qual pode ser o contributo da agricultura portuguesa? Pode Portugal ser mais competitivo, produzir mais e, ao mesmo tempo, ser mais sustentável? O ponto de partida para a análise com o Francisco Avilés, professor catedrático de Economia e Política Agrícola, Gonçalo Rodrigues, professor do Instituto de Agronomia, José Maria Falcão, administrador da Herdade Torre das Figueiras em Monforte, e Iva Pires, professora e investigadora em Ambiente e Segurança Alimentar. Muito boa noite aos quatro, obrigada por estarem connosco. Nos últimos 30 anos, Portugal reduziu em mais de metade o número de explorações agrícolas, mas aumentou a área destinada às culturas permanentes, como os frutos secos e as frutas e legumes. Com a guerra e a inflação, o setor tem enfrentado muitas dificuldades e os desafios vão desde a sustentabilidade à segurança alimentar. Sou agricultor desde que me conheço. Com 8 anos já conduzia os tratores, já ia com o meu pai aos mercados. Em mais de 40 anos, viu o setor da agricultura passar por muitas fases. O último ano juntou uma das mais severas secas de que há memória, a guerra na Ucrânia, que agravou a inflação, e a um aumento dos preços da energia e dos fatores de produção. Sente-se no dia-a-dia. Os preços dos combustíveis, as pessoas também não terem dinheiro, por vezes, a classe média que comprava e começou a comprar menos, já para não falar na classe mais baixa, não é? A cada passo, na viagem entre os agricultores e o consumidor final, os produtos vão ficando cada vez mais caros, como no caso da batata doce que José cultiva. Este ano temos a deixar nos armazéns a 55 cêntimos e depois vemos-la marcada nos hipermercados a 1,89 €, que é ridículo, não é? Neste hectare de terra, José tem um pouco de tudo. Temos muita diversidade, pouca quantidade de cada, mas muita diversidade. Não é uma agricultura tão intensiva e de monocultura. Fazemos a dita agricultura biológica, que eu não gosto de chamar biológica, é mais sustentável. Só se olha mais à parte do dinheiro e por vezes esgota-se os solos. A sustentabilidade na agricultura é um dos maiores desafios que o setor enfrenta. Estima-se que até 2050 a população mundial cresça 25%. É preciso produzir mais alimentos, utilizando menos recursos naturais como a água e o solo. E se em 30 anos Portugal reduziu em mais de metade o número de explorações agrícolas, aumentou a área destinada a culturas permanentes como o olival e os frutos secos. É uma cultura regada, não é uma cultura de sequeiro. É uma cultura que está baseada no modelo económico, portanto precisa de um mínimo de área para que o modelo económico resulte, e é uma cultura que ao mesmo tempo é sustentável do ponto de vista ambiental, porque é uma cultura permanente e, portanto, estas pessoas que fizeram este investimento estão à espera de ficar aqui várias décadas. Mas deverá o país continuar a apostar no crescimento de monoculturas como o olival ou o amendoal? O setor garante que a intensificação não se reflete no desgaste dos recursos, mas sim na produtividade. Quer dizer que com menos terra conseguimos produzir muito mais. E depois é como fala. Sim, mas não tem um prazo, essa terra depois não acaba por ficar... Essa questão do prazo também é complexa. Porquê? Porque isto é uma cultura permanente. O prazo não tem um prazo de validade. São 20, 25 anos, não sabemos. Agora, quando falamos de culturas anuais, aí sim há um prazo. É o ano. Os dados revelam ainda que a agricultura emprega cada vez menos pessoas. Em 1989, Portugal contava com 1,5 milhão de agricultores, cerca de 16% da população residente. Em 2019,
eram apenas 650 mil, o equivalente a 6% da população. Neste caso concreto, nós temos algumas pessoas que vieram de fora e se instalaram na região, precisamente para podermos dar andamento a este projeto. Mas percebemos a determinada altura que mesmo as pessoas da região estão disponíveis para, mediante as condições que nós temos vindo a dar, quer de trabalho, quer também de formação, para começar a abraçar outro tipo de projetos e crescer naturalmente também com esse tipo de novas atividades que se estão a instalar. Domingos dos Santos é agricultor há 38 anos, na área mais rentável, frutas e hortícolas. De todos os desafios, destaca com facilidade o mais preocupante. O maior desafio que nós temos, sem dúvida nenhuma, é esta seca que estamos a atravessar e falta de água. Mas garante que os agricultores têm cada vez mais estratégias de gestão da água. Hoje não há pomares em Portugal com regas por alagamento. O alagamento é libertar água de uma forma livre, encostada às árvores. Todos os pomares hoje têm sistemas de rega, tal como este onde nós estamos, de rega por gota a gota. Mas mais, temos cada vez mais, a maioria, sistemas de gestão dessa própria rega. Sondas de umidade no solo, para medirmos a umidade e a necessidade de regar. A riqueza criada pela agricultura em 2021 foi de 3,5 mil milhões de euros, um valor que tem vindo a diminuir desde o início dos anos de 1980. Nessa década, a agricultura gerava mais do dobro da riqueza atual. Da segurança alimentar à sustentabilidade, são muitos os desafios em busca de perceber de que agricultura precisa, afinal, o país. Vamos agora ao debate com os nossos convidados. Professor Francisco Avilés, a agricultura que Portugal tem hoje é a agricultura que Portugal precisa? Não é, com certeza. A agricultura que Portugal tem hoje é resultado de uma evolução muitas centenas de anos e, mais recentemente, muitas décadas, e que é uma agricultura que tem vindo a evoluir de forma significativa nos últimos anos, mas que continua a ter bastantes limitações, do ponto de vista quer estrutural, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista das próprias práticas agrícolas, e que necessita, obviamente, de modificações. Mas tem-se feito melhorias ou não? Do meu ponto de vista, tem feito imensas melhorias. Aliás, aquilo que normalmente a gente considera relativamente às últimas 3 décadas, normalmente é a referência que a gente tem, até porque quando temos mais informação completa sobre diferentes aspectos. As 2 últimas décadas a situação é uma situação que se manteve relativamente estagnada e sem grandes modificações. As última década tem havido uma modificação profunda na agricultura portuguesa, não é? É claro que é uma modificação que ainda só abrange uma parte relativamente pequena das nossas explorações agrícolas, mesmo assim já com uma área significativa, e portanto tem havido modificações que me parecem que vão no sentido daquilo que é desejável, do meu ponto de vista. Já agora só, do meu ponto de vista, o que é desejável é que a nossa agricultura seja capaz de ser competitiva e ao mesmo tempo de ser sustentável. Não? E conseguir estas 2 coisas em simultâneo passa por uma modificação mais significativa que aquela que se tem feito do ponto de vista do próprio modelo tecnológico. O modelo tecnológico, que é um modelo que tem sido de intensificação não sustentável, se quiser, por um modelo tecnológico mais sustentável. Os exemplos são imensos, não é? Quer dizer, quer seja a melhoria grande ao nível dos sistemas de rega, quer seja a melhoria grande ao nível do maior rigor do ponto de vista que se dá do ponto de vista das fertilizações, dos tratamentos fitossanitários, quer seja as áreas que foram plantadas de novo de culturas permanentes, quer seja a melhoria significativa nas hortícolas, em praticamente todas as áreas tem havido melhorias muito significativas nestes últimos anos, e isso que é importante é que tem tido consequências ao nível dos resultados económicos de muitas das explorações agrícolas e do conjunto da agricultura, o conjunto da agricultura portuguesa, que há 10 anos atrás representava uma evolução pouco positiva. Hoje em dia houve claramente uma alteração, digamos, no rumo, e há, a meu ver, uma melhoria que é evidente que há muita coisa para fazer, é evidente que há, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, mas são coisas que neste momento
há, do meu ponto de vista, passos importantes que foram dados e contributos importantes que podem vir a melhorar e a alargar e a difundir-se. Não é? Com muito caminho ainda para percorrer. Como em todos os setores da nossa economia e da nossa sociedade, não é? Não apenas na agricultura. Professora, a agricultura que se faz em Portugal traz segurança alimentar ao país, sobretudo numa altura como esta? Não depende tanto da agricultura em si. É evidente que nenhum país é totalmente autárquico em termos de produção alimentar. Todos exportamos e importamos. No nosso caso, nós sabemos que a nossa balança comercial é negativa, ou seja, importamos mais do que exportamos. Eu penso que, no sentido como o professor falou, as melhorias que têm vindo a ser introduzidas são importantes para aumentar a nossa autonomia. E isso é relevante. Nós percebemos durante a pandemia que os sistemas alimentares globais são menos resilientes do que contávamos e que é importante termos alguma autonomia em termos de produção. E essa autonomia é fundamental para para aumentar a segurança alimentar. Para a segurança alimentar também é importante que os produtos não só tenham qualidade, como tenham um preço acessível, porque isso é fundamental, porque isso pesa no orçamento das famílias. E o que temos visto ultimamente é que, ao contrário dos últimos anos em que o custo dos alimentos estava a diminuir, no orçamento global das famílias, neste momento está a aumentar. E, portanto, para as famílias começa a ser uma preocupação crescente os gastos que têm com os alimentos. E isso pode pôr em causa a segurança alimentar de muitas famílias. Elas, de um momento para os outros, com o preço a subirem, podem passar ou transitar de uma situação de segurança alimentar para insegurança alimentar. E por isso é importante ter estoques, produzir localmente, nacionalmente, para que os produtos cheguem às pessoas, porque a segurança alimentar depende da acessibilidade. As pessoas precisam ter acesso aos alimentos e isso passa não só porque eles existam no mercado, mas também a um preço acessível para que eles os possam comprar também. Portanto, temos que evoluir. Engenheiro José Maria Falcão, como é que a sua herdade tem gerido este momento e esta altura complicada? Como é que a sua herdade tem gerido este momento mais complicado, sobretudo neste ano? Como é que tem sido feita essa gestão? Com extrema dificuldade, por dois motivos. Um, porque não estamos inseridos dentro de um perímetro de rega público, portanto, as nossas fontes de água ficaram completamente secas, não regámos olival, quase não regámos amendoal, regámos uma pequena parcela de romanzal. Tudo culturas mediterrânicas, muito bem adaptadas a estes fenómenos que vão surgindo, mas que é extremamente difícil numa exploração que tem 15 pessoas permanentes, que tem 4 técnicos superiores, que tem responsabilidade social, que não manda pessoas para casa porque não tem água, tem que as manter, tem essa responsabilidade e é extremamente complicado sob esse ponto de vista. Mas como depois, é que faz essa gestão da água? Gestão da água com uma panóplia enorme, há muitos anos, de tudo o que há de novas tecnologias, desde saber quanto é que eu estou a pôr, a que profundidade ela está, se está a ser na dotação correta, se está adaptada à fase de ciclo da cultura. Portanto, temos tecnologia e por isso temos que ter meios técnicos e gente que nos acompanhe e o apoio dos institutos de investigação que nos dão também depois o aporte necessário para perceber um conjunto grande. Mas, por outro lado, não foi só o problema da água. Nós tivemos um aumento tremendo de fatores dos custos de fatores de produção. A energia quadruplicou, os fertilizantes entre 100, 150, 200%, o risco até de aprovisionamento, os fitofármacos com subidas enormes. Isto foi uma gestão que, como nós temos um ciclo cultural entre 6 a 9 meses, quando começamos a iniciar o ciclo produtivo, nunca sabemos qual vai ser a parte final. Portanto, nunca conseguimos fazer uma conta de cultura, porque nunca sabemos a que preço vamos vender e temos alguma razoabilidade na produção que vamos obter, agora nunca conseguimos saber o preço. E nós temos muita dificuldade em ambiente mediterrâneo de conseguir ter uma certeza de conseguirmos chegar ao fim com contas equilibradas. Por isso precisamos... E ainda não tem essa certeza para este ano?
Nenhuma. Tenho uma certeza que foi um desastre económico tremendo, porque ter uma área de olival que não foi regada, embora seja uma cultura mediterrânica bem adaptada, mas obviamente que ela regula a sua própria produção para não dar fruto, portanto ela tem que se perpetuar. Portanto, eu tenho quebras no olival que podem atingir os 80%, algumas variedades nem sequer colheita dão, portanto isto é dramático, mas estamos cá para lutar e para, no próximo ano, sabendo que esta fatura passa em culturas permanentes para o ano a seguir, porque muito no caso do olival então, os raminhos deste ano é que vão ser a produção do ano que vem, e como nós temos muito poucos crescimentos, para o ano vamos ter menor. Mas a natureza é muito compensadora e muitas vezes reequilibra. É preciso é que chova, é preciso que o Estado nos deixe armazenar água para que nós possamos, nesta exploração que temos em Monforte, não ter o problema que tivemos, porque nós podíamos ter este problema resolvido se temos feito uma barragem há 4 anos que andamos a pedir ao Estado para fazer unicamente para dar resposta a estes anos assim. Não para regar mais, mas para ter um pequeno reservatório para os dias de necessidade. Não o temos. O professor Gonçalo Rodrigues é também defensor de mais barragens. Apesar de toda esta tecnologia que dispõe, aqui neste caso, o engenheiro José Maria Falcão, ainda assim é preciso mais para combater este problema da seca. É que a grande questão não... A tecnologia ajuda, mas não elimina o problema maior, que é a falta do recurso extremamente necessário à vida. Não temos que pensar apenas que a água é necessária à agricultura. A água é a forma de vida. Há muitos agricultores que realmente adotaram a sua tecnologia no seu dia-a-dia, que têm uma panóplia de instrumentos que na realidade lhes permite ser muito mais eficientes na gestão dos recursos, cada vez mais escassos, mas a ausência de precipitação como aquela que tivemos este ano não permite de todo que parte das culturas tenham sequer as dotações de sobrevivência para que no ano a seguir continuem a produzir ou que, num curto prazo, subsistam a estes eventos climáticos extremos, que, ao contrário daquilo que se calhar alguns possam pensar, não são eventos pontuais, são eventos que a sua recorrência tem vindo a aumentar e com a qual nós temos que nos adaptar. E nós é que nos adaptamos. Podemos também tentar criar medidas de mitigação, mas as alterações climáticas são uma realidade, os eventos de seca vão ser cada vez mais recorrentes, a precipitação vai ser cada vez mais escassa e mesmo que as médias se mantenham muito mais concentradas no tempo, como aquilo que nós tivemos hoje, com precipitações mais intensas, agora temos que ter a capacidade de armazenar para disponibilizar nos períodos onde realmente faz falta e não podemos apenas pensar na agricultura, temos que pensar na indústria, temos que pensar na população. Claro que os meios urbanos são aqueles que na realidade têm que ser dada prioridade quando a seca é demasiado severa, mas não se faz agricultura sem água, mesmo que a tecnologia exista. Ainda bem que também temos tido apoio e ainda bem que há infraestruturas que existem e que dão esse apoio aos agricultores a serem cada vez mais tecnológicos, cada vez mais eficientes, mas a ausência daquela almofada para realmente ter água disponível quando ela faz falta tem que ser uma mudança de estar para que no médio e longo prazo anos como o de 2022 não se transformem num monstro que nós não conseguimos controlar. Professora Iva Pires, a verdade é que sem água não se fazem tantos alimentos, muito menos se fazem os alimentos que são necessários para lidar com esta crescente população nos próximos anos, nas próximas décadas. 2 recursos fundamentais, água e solo. Sem solo também não produzimos alimentos. Mas eu penso que o que estamos aqui a falar é muito importante. Os agricultores atualmente, como fala, não podem contar com 3 vantagens críticas que os seus antecessores tiveram, que era energia barata, água abundante e barata e um clima estável. Não temos nada disso hoje em dia e por isso hoje em dia produzir alimentos implica um risco muito maior. E esse risco, e os agricultores têm que ser apoiados, os agricultores jovens, ou todos os agricultores no fundo têm que ser apoiados porque é uma atividade de risco. O clima é muito mais instável do que era no passado. A água é um recurso escasso e vai tornar-se cada vez mais cara. E é por isso que é importante poupar o máximo possível, ser eficiente no uso da água, uma vez que não vamos ter seguramente mais água, a agricultura consome muita água, tem que adotar medidas de eficiência no uso da água,
produzir e é preciso continuar a produzir mais, a população vai aumentar. E não é só a população, no fundo nós temos 3 procuras que são concorrenciais dos alimentos. Estamos a produzir alimentos para consumo direto humano, para alimentar o gado e para a produção de biodiesel. Portanto, temos neste momento 3 procuras, e elas são concorrenciais entre si. Portanto, é preciso realmente aumentar a produção. Temos é que o fazer de maneira diferente do passado, porque o contexto atual é completamente diferente. A questão das alterações climáticas é fundamental, a adaptação a este novo contexto será fundamental para podermos ter segurança alimentar no futuro. O professor apontava a melhoria da eficiência como um dos aspectos que tinha de resto melhorado ao longo dos anos. Mas até que ponto é que esta eficiência é conseguida pela maioria dos agricultores? Não, eu, de qualquer maneira, só... Sim, claro. O professor chamou a atenção para uma coisa que é decisiva, que é a questão do solo. Nós falamos muito na água, falamos muito nas tecnologias, mas esquecemos muitas vezes a questão do solo. E o solo, de facto, nós... porque também não lhe ligámos muito durante estes anos todos, do ponto de vista das práticas e das técnicas que adotámos, neste momento, em muitos casos, tem um grau de degradação muito grande, não é? Portanto, tem fundamentalmente um teor de matéria orgânica muito baixo e isso tem que ser rapidamente recuperado, porque quando nós pensamos nas novas tecnologias e da ideia de um modelo de intensificação sustentável, a ideia do modelo de intensificação sustentável é basicamente a gente conseguir produzir mais com menos recursos. Ora, nós não conseguimos produzir mais, não podemos ser mais produtivos se não tivermos um solo muito mais fértil e, portanto, um solo muito mais capaz de, através dos nutrientes que fornece à planta e através da matéria orgânica, é capaz de permitir exatamente essa. E é dada a atenção devida à questão do solo? Eu acho que agora começa a dar-se mais atenção. Durante muitos anos não se deu, até porque a certa altura estava-se um bocadinho com a ideia de que o solo era só, chegava para sustentar a planta, não é? Tudo o resto a gente podia lhe fornecer fertilizantes, essas coisas todas, não é? Hoje em dia essa ideia está ultrapassada e, portanto, agora a questão é como é que nós vamos ser capazes de adotar práticas, sistemas de culturas que sejam capazes de efetivamente contribuir para esse aumento do teor de matéria orgânica, o controle da erosão, que são coisas decisivas para que, de facto, também responder à questão da água, porque com maior matéria orgânica a gente consegue ter maior capacidade de retenção de água e a questão da descarbonização, quanto maior matéria orgânica a gente tiver, maior é a nossa capacidade de sequestro de CO2. O outro polo da questão das novas tecnologias não é tanto a questão do aumentar a produtividade, é como é que nós usamos menos inputs para fazer isso, menos recursos. E isso é que é a base da questão da eficiência. Vamos ter que ser muito mais eficientes do ponto de vista da gestão, quer dos adubos que utilizamos, quer dos fitofármacos que utilizamos, quer da água, etc. Não é? Nós estamos a dar os primeiros passos, de qualquer maneira são primeiros passos que já neste momento abrange uma área bastante significativa e um número bastante significativo de explorações. Agora, não pode-se dizer que toda a nossa agricultura neste momento é capaz de ter melhor performance do ponto de vista de eficiência, não é verdade? Mas basta a gente pensar, por exemplo, na questão da água e a questão da rega. E o Gonçalo sabe isso bastante melhor que eu e o Zé Maria, por razões diferentes, uns mais teóricas, outros mais práticas. Não é? É que, de facto, nós temos melhorado significativamente a utilização da água. Reduziu significativamente a quantidade de água que a gente necessita por hectare para produzir as mesmas coisas, não é? A mesma coisa em relação aos fertilizantes. Nós, no dia, precisamos muito menos fertilizantes que precisávamos atrás para conseguir obter os mesmos resultados. E assim sucessivamente. Portanto, isso consegue-se individualmente por via de melhoria tecnológica, mas consegue-se de uma forma mais alargada, agregando cada vez mais hectares a este esforço e cada vez mais explorações. As explorações têm vindo a diminuir, de facto, mas ao mesmo tempo têm vindo também a aumentar a sua capacidade produtiva e, portanto, também vindo a aumentar os seus resultados. E é neste binómio maior fertilidade de solos, maior capacidade produtiva desses mesmos solos e maior eficiência na utilização dos recursos que eu acho que está o futuro da nossa agricultura e a maneira que nós temos de poder vir a responder à questão da segurança alimentar. Como a doutora dizia há bocadinho, com toda a razão, nós precisamos ter mais alimentos, mas que garantam dietas saudáveis, a preços acessíveis
e baseado em sistemas alimentares que sejam sustentáveis. E, ao mesmo tempo, claro, economicamente viáveis. Se não forem economicamente viáveis, ninguém os pratica e não há maneira. Vamos mostrar o gráfico que fala em preços acessíveis, como a professora também tinha falado há pouco. Vamos mostrar um gráfico com o preço dos alimentos e a subida que os alimentos tiveram desde o início da guerra até aos dias de hoje. Ora, temos precisamente neste gráfico, estamos a ver o preço de um cabaz de alimentos dia 23 de fevereiro, portanto, antes do início da guerra, 183,63 €, teve um aumento de 14% até ao último dia 5 de outubro e hoje em dia esse mesmo cabaz custa 210,83 €. Temos outro gráfico para mostrar que mostra os 6 produtos que ficaram mais caros ao longo destes meses, também a pescada aqui em primeiro lugar, com 64%, seguido dos brócolos, da couve-coração, do frango, o bife de peru e também aqui o azeite com 28%. Engenheiro José Maria Falcão, há pouco na peça também víamos aquele pequeno agricultor queixar-se do preço a que vendia a batata e do preço depois que a batata era vendida no supermercado. Não é só por causa da inflação, não é uma queixa recorrente nos agricultores portugueses, mas piorou ou não? Isso também lhe acontece? A formação da cadeia de preços alterou-se profundamente e sempre que há crises, quem produz tem muito mais dificuldade de fazer refletir o aumento dos fatores de produção no valor final do produto. Isto é histórico, é típico destes períodos de crise, embora seja sempre assim. O agricultor tem muita dificuldade de trespassar para o preço do produto na sua cadeia de valor, no princípio da cadeia, aquilo que lhe custa fazer. E porquê? Porque é muito mais fácil haver medidas de política que digam eu dou-vos uma pequena ajuda para vocês estarem calados, para estarem quietos, para não fazerem barulho e, no fundo, para não aumentarem preços, porque nós conseguimos de outra maneira resolver e ter as donas de casa sustentáveis. É muito complicado, numa economia aberta e num mercado mundial que é completamente assassino, que é completamente distorcido, combater realidades completamente diferentes. Eu dou-lhe o caso, há 4 anos atrás era mais barato trazer uma tonelada de milho de um porto brasileiro ou de um porto americano do que da minha terra para Lisboa, que são 200 km. Portanto, não há aqui nenhuma pegada ambiental, não há aqui pegadas nenhumas, há uma destruição profunda de mercado, o mercado mundial não é aquilo que deveria ser, é completamente distorcido, portanto o agricultor não consegue sequer trespassar estes aumentos de preços. Este aumento da cadeia de valor que está aqui posta, seguramente que o agricultor, aquilo que está a dizer, em produtos que ainda por cima, como a batata doce, não é perecível, deveria ter um diferencial muito mais pequeno. O que é certo é que esta cadeia não se consegue, e nós, agricultores... Não se consegue alterar. Não se consegue alterar, também por culpa do próprio agricultor, porque há falta de... Há muitos exemplos de bons associativismos, bons agrupamentos produtores, mas falta unirmos todos em prol de uma coisa comum. Somos muito pequeninos. Se houvesse mais organização, também poderiam ter mais retorno. Peso. Seria mais atrativa a agricultura? Obviamente. É muito difícil hoje. Ainda vê muitos jovens quererem seguir estes passos? Ou é muito difícil e há muitos entraves logo à partida? Eu vejo muitos jovens sonhadores e pais a trabalhar. Isto infelizmente é aquilo que eu olho um bocadinho, isto é um bocadinho cruel dizer isto, mas no fundo obtêm o estatuto de jovem para o pai e a mãe estarem na exploração. E grande parte dos casos que aparecem muito profusamente na comunicação social, quando formos a olhar para a sustentabilidade daquelas explorações, aquilo de pouco vale. É um chamariz, mas de pouco vale, tem muito pouco impacto. É muito difícil um jovem entrar no mercado agrícola, pagar uma renda de terra, se não tiver terra própria, mas tenha ou não tenha, tem o fator capital de terra que tem que incluir, entrar, conseguir fazer investimentos e vencer na vida. Extremamente difícil. Qual é que pode ser, professor, o contributo da agricultura moderna nesta crise em particular, nesta crise alimentar que se vive?
professora Avilés há bocado tocou no ponto certo, que é a questão da eficiência, e a agricultura moderna ao que traz é a eficiência. O conceito de base de eficiência é produzir mais com o mesmo ou produzir o mesmo gastando menos recursos. Na realidade nós temos um bocadinho dos dois, e toda esta tecnologia, e aqui eu discordo um bocadinho do Engenheiro José Maria Falcão, eu acho que tem havido um movimento em que há mais jovens interessados pelo setor, porque esta modernidade também é atrativa. Esta percepção que as camadas mais jovens têm relativamente à digitalização, às novidades, torna-nos mais atentos para aquilo que é a necessidade de um setor que estava completamente desprovido de camadas mais jovens e completamente envelhecido. Agora, a questão é que nós não podemos usar a tecnologia pela tecnologia. Não é por uma exploração agrícola ser mais tecnológica que é obrigatoriamente mais sustentável. Temos que olhar para toda uma envolvência de uma forma muito integrada para garantir que a utilização dos recursos são efetivamente mais sustentáveis. Agora, claro está, toda esta novidade, eu não acredito que a tecnologia ou que esta questão da agricultura de precisão, como a agricultura 4.0, seja recente, porque não o é, porque muitos, como o engenheiro José Maria Falcão, já utiliza a tecnologia à longa data e têm entranhada na sua maneira de estar. Está mais generalizada ou não? Está mais generalizada principalmente porque o setor percebeu que, através da tecnologia, consegue ser mais eficiente. Agora, também não acredito que facilmente nós consigamos converter uma exploração de 1 hectare, como aquela que víamos na peça, numa exploração completamente tecnológica, com sensorização, com redes de informação, a gerar dados para um pequeno agricultor familiar ser muito mais sustentável. Aí passa não é acessível a todos. Não é. Terá que obrigatoriamente passar por um associativismo que infelizmente se tem perdido ao longo do tempo e que, ao invés de nós termos pequenos agricultores sedentos de serem mais eficientes e mais combativos, funcionem como um organismo só e, na realidade, tenham acesso a outro tipo de informação que hoje em dia está praticamente reservado às médias grandes explorações agrícolas, que não é só porque têm mais dinheiro para gastar na tecnologia, é porque, na realidade, têm muito mais usufruto daquilo que seja uma digitalização da atividade agrária. Vamos agora ver um caso onde o associativismo é muito forte. Vamos olhar para um caso nos Países Baixos. Há um país na Europa a alimentar grande parte do mundo. Os Países Baixos são o segundo maior exportador mundial de géneros alimentares, só ultrapassado pelos Estados Unidos. A especialista em melhoramento genético de plantas, Luísa Trindade, aponta como razão do sucesso a aposta na tecnologia e na eficiência. Acredita que o futuro pode passar por ter nas grandes cidades estufas que abasteçam a população. Luísa Trindade é professora e investigadora na Universidade de Wageningen, um centro de pesquisa dos Países Baixos apontado como uma grande referência internacional no estudo da agricultura. Especialista em bioeconomia e melhoramento genético de plantas, a proposta que temos é de que nos ajude a entender como é que os neerlandeses desconstruíram a ideia de que os países pequenos não conseguem produzir alimentos em grande escala. Professora, muito bem-vinda. Como é que os Países Baixos se tornaram no segundo maior exportador? Eles são um dos maiores produtores de sementes a nível internacional e a segunda área em que eles apostaram foi na produção animal. Portanto, são um dos maiores produtores de animais na Europa e também um dos maiores produtores no mundo. Vale a pena dizer que os Estados Unidos são o primeiro exportador com um território 270 vezes maior do que aquele que existe nos Países Baixos. Isto é também uma questão de tecnologia muito avançada? É de tecnologia avançada, mas também é de eficiência. É poder fazer com que tudo seja optimalizado desde o melhoramento até à produção, até à indústria de transformação. Que lições é que a Europa já deveria estar a retirar da forma como os Países Baixos produzem? Eu acho que é mesmo a produção, esta eficiência, é ligar os diferentes intervenientes da cadeia de produção, portanto, desde os melhoradores até aos agricultores, até à indústria. Portanto, é esta ligação e é a divisão de quer os riscos, quer os lucros, que faz com que exista uma eficiência, uma viabilidade económica da produção
de diferentes produtos. Professora, parece-lhe que o futuro pode passar por integrar nas grandes cidades estufas de tecnologia muito avançada, como aquelas que existem nos Países Baixos, que consigam abastecer a população, ou esta realidade estará sempre distante entre as cidades e o campo? Eu acho que parte dos produtos poderão ser produzidos e com grande vantagem na cidade, ou pelo menos próximo da cidade. E são os produtos em que, por exemplo, nós não podemos conservá-los durante muito tempo. Eu acho é que nós não podemos produzir tudo nas cidades. Portanto, nós vamos ainda precisar de, especialmente para produtos em que muito espaço seja necessário e também que muita produção seja necessária. Por exemplo, no caso da batata ou no caso do trigo, eu vejo isso muito mais nas regiões agrícolas, enquanto que o morango, em que poderá ser produzido mais próximo da cidade. E o que é que o melhoramento genético de plantas pode fazer pela agricultura e que impacto é que ele já tem na produção agrícola nos Países Baixos? As plantas têm que ser adaptadas para o crescimento em estufas e essas plantas são diferentes do que aquelas que são produzidas ao ar livre. E, portanto, elas têm que ser melhoradas para serem adaptadas para essas novas condições de crescimento. Em 2050 teremos de alimentar entre 9 e 10 mil milhões de pessoas. O que é que tem de mudar na forma como os países produzem para que não falhemos esta meta e não arrastemos milhões de pessoas para a pobreza? Nós temos que ser muito mais eficientes no uso dos nossos recursos naturais. E aquilo que eu vejo é que na produção de plantas isso ainda não é muito eficiente. Podemos produzir eficientemente uma grande quantidade dos tomates dentro da estufa, mas a verdade é que nós só colhemos os tomates e deixamos o resto da planta, desperdiçamos o resto da planta. Ora, essa planta tem proteínas, tem lípidos, tem hidratos de carbono que poderiam ser utilizados quer para a alimentação animal, quer para a alimentação humana. Portanto, e neste momento eles não estão a ser utilizados. Professora Luísa Trindade, muito obrigada por esta entrevista. Olhamos para este exemplo dos Países Baixos. Podemos seguir o exemplo de um país tão pequeno e ser o segundo maior exportador de bens alimentares? A ver, eu acho que há aspectos na agricultura dos Países Baixos muito interessantes, com grande evolução tecnológica, mas também com algumas implicações negativas, não é? Portanto, esta grande intensificação em termos da produção animal, produção leiteira, tem tido consequências ambientais que não são de ignorar e de esquecer. É evidente que eles têm feito um esforço notável no sentido de ir adaptando as suas condições de forma a ultrapassar essas limitações. Portanto, tudo aquilo que sejam bons exemplos, nós obviamente podemos mudar, mas nós temos um clima completamente diferente do País Basco. Aquilo que os Países Bascos têm que fazer em estufas, nós conseguimos fazer ao ar livre, não é? Embirro um bocado com esta ideia das urban farms, não é? Esta ideia de que a gente vai fazer as coisas. Porque andamos a dizer que queremos ocupar o território, que é fundamental desenvolver economicamente determinado tipo de zonas. E depois das poucas atividades onde nesse território pode ser feito com algum sucesso, que é a agricultura, nós trazemos para as cidades. Não é? Portanto, é um bocadinho uma mentalidade que me ofende um pouco. Portanto, passamos a fazer tudo nas cidades e que, obviamente, ela, aliás, referiu isso, há coisas que é possível fazer, outras coisas não são. Eu acho que não há prioridade nenhuma, no meu entender, a dar às urban farms, farm ao resto, do ponto de vista da agricultura. Há muita coisa para fazer que nós temos que fazer ao nível do território, que é fundamental que façamos, que é possível fazer, que estamos numa base que nos permite crescer significativamente nessas zonas, enquanto que nas cidades. Mas isto é um pormenor, os urban farms foi só um desabafo que eu tenho várias vezes. Agora tenho assim umas manias. Faz muito bem. Acredita que podemos, que a agricultura pode ter mais peso na economia nacional? Aliás, peço até para mostrarmos o gráfico que mostra essa percentagem, o peso da economia, da agricultura na economia nacional. Temos esse gráfico para mostrar, sobretudo a diminuição que foi havendo desse peso, que em 1991 era muito superior àquele que é o de 2021, são os dados de que dispomos. Ora, em 1991, aguardo enquanto o gráfico aparece no ar, este peso da agricultura na economia nacional era de 4,7% e em 2021, os últimos dados, já estamos a ver o gráfico, era de 1,7%. Que ambição é que devemos ter no crescimento do peso da agricultura?
não me preocuparia muito com a questão do peso. A gente tem que se preocupar é como é que vamos crescer o valor acrescentado agrícola, porque ele pode ter menos peso se os outros setores crescerem mais do que aquilo que o setor agrícola. Aquilo que preocupa é se o setor agrícola não cresce, não é? E aquilo que a gente tem verificado é que nos últimos 30 anos, das primeiras décadas, 2 décadas, o valor acrescentado agrícola de facto diminuiu. Também é verdade que o número de explorações diminuiu para metade, que é verdade que as unidades de trabalho diminuíram para metade, é verdade que a superfície não a utilizada, mas aquela que é cultivada também baixou cerca de 1/3, tudo isso tiveram consequências. E o que é interessante ver é que o volume da produção não baixou, o volume de produção cresceu durante os últimos 30 anos. O que aconteceu foi que ele cresceu menos do que cresceram os consumos intermédios. E como os consumos intermédios cresceram mais do que o volume da produção, o valor acrescentado diminuiu em termos relativos. Qual é a lição a retirar daqui? Isto acontece porquê? Acontece porque o modelo de intensificação tecnológica não é o apropriado, porque é um modelo que se baseia exatamente num crescimento do produto que se faz à custa de um crescimento mais que proporcional dos fatores de produção, que não é o que se pretende. O que se pretende é que ele cresça mais do que os fatores de produção. O que nós temos aqui de retirar de interessante e de positivo também é quando a gente olha para os últimos 10 anos, é isso que está a acontecer. Os últimos 10 anos mostram o nosso valor acrescentado a crescer, enquanto que nas décadas anteriores diminuiu. Mostra que isso é feito não só pelo facto do volume da produção crescer, como também haver uma redução da utilização dos inputs por cada unidade de produto final. Portanto, quer dizer que estamos a ir no bom caminho em termos... É verdade que eu estou aqui a raciocinar em termos médios. Não quer dizer que não existem situações em que isto não esteja a acontecer e quer dizer que existem situações em que isto está a acontecer de uma forma ainda mais positiva, de modo a que depois a média dá este resultado. E, portanto, em relação àquele gráfico, aquilo que me parece que é importante não é tanto o facto de nós termos na agricultura de menos peso no conjunto, porque desde que os outros estejam a crescer muito, ótimo. A gente tem a crescer mais do que estamos a crescer e para isso nós temos claramente fazer aquilo que temos vindo a fazer, que é ser mais eficientes, aquilo que a investigadora portuguesa que está na Holanda também diz, que é sermos capazes de, através de um conjunto de intervenções, conseguimos fazer crescer o nosso produto e fazê-lo crescer mais do que os custos. Uma das razões, pode ser mais competitivo. Uma das razões também apontadas pela investigadora para este exemplo era o facto dos agricultores serem mais organizados. Ora, percebe muito de associativismo, do agrupamento de produtores de cereais do Sul. Porquê é que ainda não há uma uniformização no setor agrícola dessa capacidade de organização? Porquê é que não são todos assim? Voltava só um bocadinho atrás e olhar para o caso da Holanda. A Holanda deu passos enormes com modificação genética, como a professora disse. Nós, na Europa, somos completamente antagónicos contra os organismos geneticamente modificados. Eu estive há quase 20 anos nos Estados Unidos, numa feira, em que já havia 8 alterações genéticas num grão de milho. Neste momento, não sei quantas haverá, 20 e tal, 30, adaptação à secura, adaptação aos fatores de produção, adaptação, resistência aos herbicidas, resistência a uma panóplia enorme, a pragas, a doenças. Na Europa continuamos, como agricultores, a só poder utilizar um evento de alteração, mas importamos tudo dos Estados Unidos com aquelas alterações. Portanto, isto é fácil de olhar para a Holanda e dizer que crescem desta maneira, mas depois nós não conseguimos, como agricultores, ter os meios e então a resistência à secura, ter sistemas radiculares muito mais fortes, ajudava-nos muito mais nestes eventos climáticos. Nós também somos um país de grandes produtividades. Nós somos campeões de produtividades no tomate. Fomos campeões a nível da Europa na extinta produção de beterraba, que andámos a varrer tudo o que era sementes que ninguém queria da Europa e tornámos-nos o maior produtor, em média, europeu. Damos cartas em todo o mundo em produções de azeitona, damos cartas em produções de amêndoa, em romãs, em tudo. Nós sabemos é pouco comunicar e mostrar aquilo que nós valemos.
Mas voltando aos agrupamentos produtores e ao associativismo. Eu sou administrador de um agrupamento, o primeiro agrupamento de produtores de cereais, que neste momento tem quase 200 sócios, teve hoje a sua Assembleia Geral, em que eu não pude estar para estar aqui presente, que é um caso de sucesso. Todos os anos aumentamos 4, 5% o número de sócios e não aumentamos mais porque as políticas de aproximação dos agricultores aos agrupamentos não é bem feita. Muitas vezes é dispar, umas vezes apoia-se o agrupamento, outras vezes quando as pessoas começam já não querem, já não dão apoios para as pessoas entrarem para os agrupamentos. Também essa parte não é organizada. Também essa parte não é organizada. Agora, o agrupamento é extremamente importante porquê? Porque dirige o agricultor para o mercado, o agricultor deixa de produzir aquilo que quer. Por exemplo, nos cereais, nós temos uma panóplia enorme de cereais virados para produtos muito específicos, baby foods para a Nestlé, trigos de alto valor tecnológico para as moagens nacionais, compatíveis com os trigos alemães, com os trigos franceses de alta qualidade, trigos de baixo teor de pesticidas. Conseguimos fazer um loteamento enorme de tudo o que nos entra, separamos e, portanto, entregamos à indústria não trigo, mas entregamos pacotes tecnológicos. E depois temos outra coisa que temos nos agrupamentos de produtores, que é as centrais de compras. Nós temos uma central de compras que, por exemplo, só em telemóveis tem mais de 1000 telemóveis. Vejam o que é que isto representa. Negociamos pesticidas, adubos, os telemóveis, energia. Nós conseguimos concorrer e conseguir comprar a muito bom preço energia em boas condições. Agora, ainda há muitos agricultores que não gostam, ainda têm aquele prazer de serem eles próprios a vender. Eu, na minha exploração, só não compro tratores ou alfaias através de um agrupamento de produtores, porque ainda não existe. Porque no dia que existir, eu não quero ter especialistas profissionais a venderem e a comprarem aquilo que eu preciso. E só assim é que conseguimos ter uma diminuição de custos, de riscos. Conseguimos cada vez mais ter produtos de melhor qualidade e melhor adaptados. E os agrupamentos de produtores, e a Sersul nisso é pioneira, arrendou agora há pouco tempo uma propriedade só para fazer a investigação que o Estado se demite de fazer. E que vamos fazer os campos de ensaio, que já fazíamos, de experimentação de varietal, de técnicas de mobilização, como aumentar os teores de matéria orgânica nos solos, como regar melhor, a agricultura de precisão, trazer os agricultores a esta exploração, mostrar-lhes como é que isto se faz. Não é nenhum papão, podem fazer. Agora, isto precisa de apoios de Estado, apoios zero. Não temos nada de apoios de Estado. A iniciativa privada é muito importante neste meio. É, de resto, um dos defeitos que nota na agricultura é esta falta de apoios, de iniciativa. Fazem tudo muito sozinhos, os agricultores? Eu acho que a maneira de estar do ser humano é muitas vezes desenrascar-se sozinho porque acha que vai sair em melhores condições do que o seu vizinho. Portanto, esta competitividade intrínseca à nossa maneira de estar, às vezes não nos é favorável. Agora, a grande questão é, e o engenheiro Zé Maria Falcão tocou nesse ponto, faz falta criar um mecanismo de apoio para que realmente todos possam ser incluídos. E para que se tente, se calhar, desmistificar, às vezes, um bicho-papão que se acha que os agrupamentos de produtores favorecem apenas uns, em detrimento dos outros, e, se calhar, exacerbar aquilo que é o real benefício da sua existência. Isto tem muito a ver com aquilo que também já foi dito. A falha na comunicação é um problema muito característico do setor agrícola. Nós não sabemos comunicar para fora e muitas vezes não sabemos comunicar para dentro. Tem havido muita dificuldade naquilo que é o próprio entendimento do que é que se faz bem, como é que se faz bem. Voltamos à questão da competitividade, que eu acho que se fizer uma coisa um bocadinho melhor e mais ninguém souber, eu vou alavancar a minha posição relativamente aos outros, esquecendo-nos que os mercados, eu não quero entrar nos mercados porque o professor Avilés está a olhar para mim, mas a realidade é que o mercado autorregula-se e um sozinho não consegue ter capacidade numa competição como esta de alterar seja o que for. Agora, faz falta realmente um apoio para que
se olhem para os agrupamentos e para as organizações de produtores como um benefício, seja através de compras facilitadas, valores muito mais favoráveis, a adoção de tecnologia de uma forma demonstrativa e depois de uma forma massificada, mas também tentar procurar aqui uma ligação muito próxima à academia, que nas últimas décadas Tem parece que há melhorado aqui... ou não? Tem melhorado, felizmente tem melhorado. Devagarinho, não tão depressa como nós gostaríamos. Mas felizmente que estas gerações já têm criado melhor entendimento e têm novamente tentado reconstruir uma ponte entre a academia e o setor, entre os centros de investigação e o setor, porque há um ganho para ambas as partes. Vamos lá ver, nós só temos... Acha que esse também é um dos casos que se passa, por exemplo, nos Países Baixos? Há uma maior aproximação, não sei se está familiarizado principalmente nós, por exemplo, olhamos para a Wageningen como uma universidade líder nas ciências agrárias, porque realmente eles posicionaram-se para tal. Porque é que eles fazem o que fazem? Porque estão muito alerta para aquilo que são as reais necessidades do setor. Nós também estamos, mas isto é como ir ao médico. O médico só nos dá um determinado medicamento para curar uma maleita se o doente se queixar de um determinado conjunto de sintomas. E é aquilo que às vezes parece que falta, felizmente estamos a limar essas arestas, que é tentar entendermos-nos melhor, percebermos os problemas do setor e tentar, de um ponto de vista de uma investigação mais empírica ou aplicada, resolver esses reais problemas e fazer um acompanhamento lado a lado. A Academia existe para isso mesmo, os centros de investigação existem para isso mesmo, o Laboratório de Estado também tem um papel a dizer, se calhar não tão bom como poderia ser o ideal, mas o caminho que faz caminhando e acho que estamos no sentido certo. Professor, e olhando para esta questão do melhoramento, de que forma é que pode afetar a agricultura aqui em Portugal? O que é que se pode fazer mais, mas de que forma é que também pode modificar aquilo que comemos? Modifica seguramente. Se nós estamos a falar em alimentos geneticamente modificados, logo nós estamos a consumir alimentos que já não são os alimentos naturais. Eu sou um pouco crítica em relação a estes alimentos geneticamente modificados por causa dos riscos. Talvez nós não conseguimos ainda antecipar totalmente os riscos associados a esta alteração genética. Mas também tem vantagens, seguramente. O que eu penso é que nós temos que realmente investigar mais antes de massificar o uso destes alimentos geneticamente modificados, investigar mais e tentar perceber realmente, antecipar algumas consequências no futuro. Eu lembro que a Rachel Carson, na década de 60, falava no DDT e ninguém acreditava nela e o livro dela foi muito contestado, muito polémico e hoje em dia todos nós percebemos realmente o impacto não antecipado que o DDT teve no ambiente e também no ser humano. Enfim, eu penso que são situações que nós temos que ponderar, pensar sobre todas, refletir sobre elas. Sou crítica no sentido em que não devemos lançar-nos para uma inovação sem perceber que ela tem sempre consequências positivas, mas também traz desvantagens. E nós temos que ter capacidade para ponderar as duas situações e perceber se vale a pena avançar por aí, até onde, sobretudo. Seguramente há vantagens nos organismos geneticamente modificados, como falou, por exemplo, nos rizomas, etc., mas há outras que provavelmente não são tão benéficas assim e podem, pelo contrário, trazer mais riscos do que vantagens. E nesta questão do desperdício que era mencionada também pela investigadora, por exemplo, comemos o tomate e não aproveitamos tudo, nisso também poderá ser muito importante no combate à escassez alimentar. Sim, o discurso é muito de que é preciso produzir, porque a população está em crescimento e porque há muitas procuras para os alimentos. Mas esquecemos um ponto importante que as estimativas apontam: 1/3 dos alimentos produzidos acabam no lixo. Isso não faz sentido. Esses alimentos já consumiram água, energia, solo, muitas horas de trabalho dos agricultores, muito carinho dos agricultores a produzi-los e depois acabam no lixo. Portanto, não faz sentido. Nós temos que ter uma perspectiva mais abrangente e perceber que provavelmente não existe uma solução, existem várias soluções para a questão da segurança alimentar. E uma delas, eu defendo, passa seguramente por sermos mais eficientes no uso dos alimentos que já foram produzidos. Ora, se eles já foram produzidos, não faz sentido acabarem no lixo e, portanto, vamos tentar olhar para esta questão de uma perspectiva mais holística, mais abrangente. A redução do desperdício alimentar pode contribuir muito para aumentar a segurança alimentar e pode contribuir muito também para poupar o ambiente, porque, no fundo, estamos a criar uma pegada ecológica em relação àqueles alimentos que são produzidos para serem consumidos e 1/3 deles acaba no lixo. É muito importante também
percebermos e discutir a questão do desperdício e como ele pode ter um contributo enorme para a escassez de alimentos e para a crise alimentar que estamos a viver e pode vir a agravar-se no futuro próximo. Queria só acrescentar também em relação àquilo que falou, o associativismo é muito importante, mas eu também numa perspectiva sistémica de sistema alimentar é muito importante reequilibrar o poder, digamos, dentro desta cadeia alimentar. E era fundamental também redistribuir ou distribuir melhor os custos e os lucros dentro desta cadeia alimentar. A cadeia de valor acrescentado é muito longa, começa com valores muito pequenos de quem dedicou horas de trabalho, de quem se levantou de madrugada para trabalhar, de quem vê muitas vezes o seu esforço perder-se com uma semana de calor ou uma semana de temperaturas muito elevadas e o pomar perde-se. E essas pessoas são muito pouco remuneradas para, no final da cadeia de valor, os consumidores pagarem um preço muito elevado. Portanto, era fundamental reequilibrar esta relação de poder de forças dentro da cadeia alimentar e quem, no fundo, também participa ativamente, e os agricultores são uma parte ativa do sistema alimentar, deveriam ser melhor remunerados e devia ser distribuído de uma forma mais equitativa. Aliás, vamos precisamente olhar para o perfil do agricultor em Portugal, ainda antes de olharmos para uma peça do Olival que também temos, pedia à Regi que colocasse o gráfico que nos mostra o perfil do agricultor em Portugal e, sobretudo, a queda que houve ao longo dos anos dos trabalhadores da agricultura em Portugal. Há também um salário médio que queremos mostrar, vou também procurar aqui o gráfico que tenho entre os meus apontamentos, porque, na verdade, no setor houve uma queda bastante grande de agricultores nas últimas décadas. Temos, de resto, até vários anos para comparar, começando por 1989, na altura havia 1,5 milhão de agricultores a trabalhar. Depois, 10 anos mais tarde, em 1999, havia então 1 milhão, foi descendo até ao ano de 2019, os últimos dados que temos aqui, quando havia 648 mil agricultores. Agora sim, já estamos a ver o gráfico com essa evolução do número de agricultores, sendo que um salário médio de um agricultor em Portugal é de 823 euros. Mas a verdade é que a produtividade, como também já aqui tinha dito o professor Francisco Avilés, aumentou. Em 1995 era de 9.161 euros. Hoje em dia essa produtividade é de 18.590 euros. São os dados no que toca ao trabalho na agricultura. Professor, porquê é que se recebe tão pouco em Portugal a trabalhar na agricultura? Um bocadinho para estas razões todas que foram apontadas, não é? E também é um bocadinho a média não exprime necessariamente aquilo que acontece, não é? Porque há uma leque grande. Eu não sei, eu tenho algumas dúvidas relativamente a um dos números que têm, porque não sei muito bem o que é que eles querem dizer, não é? O que é o salário médio do agricultor? Os nossos agricultores, a maior parte da nossa mão de obra agrícola são produtores individuais, são famílias, não é? E, portanto, há depois 5% deles que são sociedades, não é? Portanto, em termos de onde é que obtiveram aquele valor. Portanto, mas, de qualquer maneira, não há dúvida nenhuma que aquilo que tem acontecido é que, como aliás em toda a parte do mundo, à medida que a economia se vai desenvolvendo, a gente que está ligada ao conceito primário vai diminuindo, portanto, e vai-se reduzindo. E, portanto, o que acontece em Portugal é aquilo que acontece em praticamente todos os países mais desenvolvidos, é que a mão de obra, portanto, o número de explorações é menos e, portanto, o número de produtores é menos. Portanto, aquilo que há, nós temos neste momento menos, cerca de metade daquilo, um bocadinho menos até que metade do número de produtores que tínhamos há 30 anos atrás. Menos explorações e também mais tecnologia, não? Ou não é pela tecnologia? Uma área que não baixou tanto, que não se reduziu tanto, não é? Uma capacidade produtiva muito maior, não é? De tal maneira que metade dos produtores produzem a mesma coisa do que produziam os outros antes, não é? Portanto, não houve em termos de volume de produção, não é? O facto de termos um valor acrescentado menor é porque isso está a ser produzido até agora com tecnologias que levam a um excesso, digamos, de consumo menos eficiente. E, portanto, quando nós conseguimos essa maior eficiência, vamos conseguir também fazer crescer mais o valor acrescentado.
A produtividade é indiscutível, portanto, a produtividade do trabalho tem crescido extraordinariamente. É claro que quando a gente olha para estes números, ela cresceu porquê? Porque baixou muito o número de unidades de trabalho, mais do que aquilo que cresceu o valor acrescentado. Portanto, o ideal é que estes ganhos sejam, sobretudo, de valor acrescentado. Eu costumo dizer que dos indicadores que a gente tem, que é a produtividade da terra, a produtividade do trabalho, há um terceiro que é muito mais importante que eles, que é a produtividade dos fatores intermédios. E aquilo que nós temos tido nos últimos anos é ganhos ou produtividade da terra, quando, sobretudo, a gente considera a superfície agrícola cultivada e não provavelmente a superfície agrícola utilizada, ganhos significativos da produtividade do trabalho, porque tem saído muita gente da agricultura e os que ficam conseguem produzir mais ou menos a mesma coisa que produziam antes, ou até um pouco mais, mas uma produtividade de fatores intermédios negativa, com uma evolução negativa. Exatamente porque nós somos menos eficientes daquilo que deveríamos ser e que aquilo que gostaríamos de ser e que eu tenho a certeza vamos passar a ser mais no futuro. Portanto, aqui a grande volta vai ser assim e isso tem a ver com uma evolução tecnológica que esperemos que seja. Mas uma evolução tecnológica, como há pouquinho o Gonçalo referia, e aliás o Zé Maria também, que não vale por si. Ela tem que estar associada com aquilo que são os recursos naturais e tem que maximizar ao máximo a utilização desses mesmos recursos, quer seja do solo, quer seja da água, sem os quais, de qualquer maneira, não é possível fazer agricultura, porque a gente não tem possibilidade nenhuma de fazer agricultura se não tivermos solo. Claro, há uns que dizem que sim e que fazem, não é? Nas tais urban farms. Não preciso. E também não preciso de muita água. Mas pronto, mas esqueçamos essa parte para já. Eu só queria fazer dois reparos. O Zé Maria está um bocadinho desiludido com os jovens na agricultura e eu percebo o que é que ele quer dizer. Mas eu já tenho uma data antes disto, não um bocadinho mais do que tu. Porque já no fundo acompanho isto há mais anos, não é? Portanto, eu fiz os 5 anos de agronomia nos anos 60, não é? E dou aulas primeiro em Angola e depois aqui sei lá, desde 1972 em Angola, 1975 aqui no Instituto, reformei-me em 2008 e tenho uma empresa de consultoria, continuo a acompanhar todas essas coisas e a trabalhar com gente nova e a sensação que eu tenho é que há muito mais gente nova interessada. Aos sítios onde eu vou, vejo muito mais gente nova, empenhada. Não sei se são os pais que trabalham e eles vão às reuniões, não é? Mas de facto vejo muito mais gente nova interessada e estou de acordo com o Gonçalo, no sentido em que provavelmente isso tem a ver um pouco com todas estas inovações e esta capacidade que eles têm de mexer muito melhor num conjunto de coisas que hoje em dia aparecem como sendo muito importantes, do ponto de vista da digitalização, robôs, essas coisas todas. Mas a outra questão que me parece decisiva, e o exemplo da Sersul é um exemplo importantíssimo, é que se nós não tivermos agrupamentos de produtores fortes, nós não vamos conseguir ir a lado nenhum. Não vamos conseguir ter rentabilidade económica, não vamos conseguir ter evolução tecnológica, não vamos conseguir reforçar a posição dos produtores na cadeia alimentar. E, portanto, não vamos conseguir tirar partido daquilo que ainda existe do ponto de vista de algum tipo de apoios. A grande questão dos apoios públicos é que eles existem muitas vezes, mas são mais em promessas do que depois em realidades. Mas isto também eu penso que pode vir a ser ultrapassado. Sou otimista, é verdade, já não tenho de idade para ser otimista, mas continuo a ser otimista em relação a isso e acho que há exemplos positivos de agrupamentos de produtores que têm dado passos muito importantes, que têm tido um contributo muito importante do ponto de vista daquilo que é a evolução da nossa agricultura. A gente fala da Ampoc, da Ampromis, essas coisas todas são realidades que, de facto, há uns anos atrás não existiam e que agrupam um conjunto de pessoas que eu acho que agricultores mais jovens, com um nível de formação muito maior do que existia anteriormente, muito mais abertos do que aquilo que existia anteriormente. Se calhar também mais abertos ao associativismo, espera, não é? Mais abertos? Ao associativismo, assim, espera. Sim, não, é porque quando os produtores começam a perceber as vantagens que tiram do associativismo, não é? E nesse aspecto, os incentivos que o Estado pode dar é no sentido de favorecer todos aqueles que se juntam, não é? Mas que não se juntem só para obter esses incentivos, juntem-se para tirar partido daquilo que são as grandes vantagens de trabalhar em conjunto. Os holandeses é assim que trabalham e a ligação às universidades resulta disso, e corre bem para os próprios agricultores também, que estão, não é? Nesta questão da mão de obra, com a introdução da tecnologia na sua herdade, comeu postos de trabalho ou não? A nossa exploração teve uma evolução era uma exploração típica de sequeira alentejana e agora passou a ser uma exploração típica de regadio
embora com uma componente muito grande ainda de sequeiro, mas um regadio de pouca água, quase com rega de sobrevivência, porque foi uma aposta que fizemos entre o viver em sequeiro e de estar sem qualquer proteção ou ter algum bocado de água e conseguir alargar áreas grandes e poder regar um bocado. E a tecnologia trouxe-nos, por um lado, uma alteração substancial no tipo de mão de obra que nós necessitamos. Porque quando antes não tínhamos regadio ou tínhamos um regadio muito precário, qualquer pessoa nos servia, agora já precisamos ter pessoas com qualificação técnica. Não é qualquer um que nos serve, não é qualquer um que nos serve... Portanto, não é estes salários que vimos Obviamente aqui como que sendo não, salário médio, não obviamente são que esses não. os salários que paga? E eu sou apologista, eu sempre ouvi dizer que quem oferece amendoins só tem direito a macacos. Portanto, ou nós pagamos bastante melhor ou não conseguimos ter gente capaz. Agora, é difícil muitas vezes neste ambiente mediterrâneo, com estas alterações climáticas todas, com as irregularidades financeiras que nós temos ao longo do ano, é muito difícil depois ter um suporte a ter melhores ordenados, até porque nós temos janelas de oportunidade muito, muito pequenas para trabalhar e temos períodos muito longos em que é difícil ter a mão de obra ocupada, portanto nós não conseguimos não trabalhamos 365 dias por ano com uma máquina, temos muito poucas horas de trabalho ao longo do ano. E há aqui outro tipo de associativismo que deveria existir, que no fundo que era o conjunto de máquinas a serem operadas por vários agricultores. Isto permitiria diminuir drasticamente o tipo de custos. Há muito que nós podemos fazer, que devemos fazer, porque nós seguramente vamos ter uma certeza. Cada vez temos menos gente a trabalhar no campo. Cada vez temos menos gente qualificada a trabalhar no campo. Mas continua a haver muitos trabalhos que vão ter que ser feitos ainda por mão de obra não qualificada. Como os europeus não querem ter filhos, nós temos que ter os filhos dos outros, do outro mundo, a vir trabalhar connosco. E Tem que ser estrangeiros. Tem que ser estrangeiros. Temos muitos problemas com os estrangeiros. Muitas vezes não vêm das origens que deveriam vir. Os que vêm de países frios adaptam-se muito mal aos 40 graus do Alentejo. A questão da língua é uma questão complicada. A questão entre aspas, das máfias que trazem esta gente, custa-me ver o que pago e não saber o que é que as pessoas vão ao fim do dia receber. Há aqui muita fiscalização que devia ser feita para que a comunicação social e as televisões não abram... Porque se não for esse perfil de trabalhador, não consegue arranjar mais ninguém. Em Portugal, impossível. Impossível, aliás, porque o sistema europeu está virado para produzir gente que... Neste momento já falamos nos 4 dias de trabalho por semana. Tanto não, que querem outras coisas. Querem outras coisas. E estão revoltados, parte deles são rurais, vieram de famílias rurais, estão revoltados contra o sistema rural, estão citadinos, não gostam do campo, gostam de ir ao campo, mas odeiam as suas origens. Não sei porquê, mas infelizmente é isto. É pena porque nós temos excelentes trabalhadores que, quando se inserem do nosso país, vão para outro sítio qualquer e são excepcionais. Portanto, nós temos muita dificuldade, e então em meios muito pequenos, em que a grande entidade empregadora são as câmaras municipais, são as juntas de freguesia, e nós sabemos que o grau de exigência, o grau de profissionalismo daquilo que se lhes exige, depois as pessoas não querem ir para o campo. Quando o campo, neste momento, um trator com ar-condicionado tem uma cabine que custa o preço de um automóvel. Portanto, nós temos condições excepcionais para as pessoas trabalharem. Obviamente, quando está a chuva, mas as pessoas também vão trabalhar nos outros empregos à chuva. Já não há aquele trabalho de sol a sol, de enxada na mão, que muitas vezes abre documentários. Não. Já não há gente que seja explorada desta maneira. Há regalias, há incentivos grandes para as pessoas virem, só que as pessoas não querem vir. E isso é muito difícil depois de sustentar. Então vem-nos esta panóplia de gente de todo o lado. Que tem vidas bastante piores nos seus países de origem. E que nós gostávamos de acolher, porque nós somos um povo
que os acolhe com carinho. Em relação às pessoas que são formadas aqui no Instituto, a maioria também vai para fora, ou não? Porque, na verdade, por exemplo, os salários na Holanda são bastante mais atrativos, ainda assim, do que os salários em Portugal. Não obrigatoriamente, e tem mudado. Antigamente era muito mais atrativo, como em qualquer outro setor, haver uma atração por ordenados mais vantajosos, e havia um êxodo para países europeus ou para o outro lado do Atlântico, e que atraíam muito os jovens licenciados nas ciências agrárias. A realidade mudou drasticamente por aquilo que o engenheiro José Maria Falcão falou, que é a necessidade de técnicos e de operadores muito mais conhecedores do que aquilo que existia há 30 anos atrás. Toda esta componente e todo este layer de tecnologia obriga a um entendimento e uma capacidade analítica muito diferente daquilo que era o operador da máquina no antigamente, em que o trator era simplesmente mecânico e não tinha tecnologia nenhuma. Tanto para mais que hoje em dia é muito difícil encontrar recursos humanos disponíveis que não estejam a trabalhar, porque o setor absorve-os automaticamente. Aqui, por exemplo, na casa, a taxa de empregabilidade é muito elevada, que assim que terminam os seus cursos são automaticamente absorvidos pelo setor. Claro que continua a haver aqueles que se aventuram além fronteiras e que procuram outro tipo de trabalhos em países terceiros, mas muito por aquilo que possa ser o know-how que eles possam adquirir lá, para quando regressarem também terem um valor acrescentado e eles próprios se alavancarem internamente. Agora, aquele abandono que se via no passado, nós não o sentimos dessa maneira, e as empresas agrícolas vêm-nos buscar. A verdade é que a quantidade de alunos que nós produzimos anualmente não chega de todo para suprir as necessidades do setor. Mas isso já é um outro problema. O número de clausos pode não dar resposta àquilo que é a real necessidade da atividade agrícola. Como é que se muda isso? Infelizmente não é a universidade por si que tem essa autonomia para decidir aquilo que faz com o número de vagas que abre e não consegue dar resposta. Porque aqueles números que foram apresentados na realidade são perversos. O número de trabalhadores baixou, mas não é porque deixaram de fazer falta, é porque na realidade desapareceram. A tecnologia e a mecanização verdadeiramente alterou, tirou parte daquilo que era a carga necessária do ponto de vista da tecnologia humana ou do recurso humano, mas continua a fazer falta trabalhadores e cada vez mais especializados. Vamos agora olhar para o olival, uma das principais culturas em Portugal, mas também em Espanha. É o principal país produtor e exportador de azeite do mundo. Assegura mais de 30% da produção mundial e ocupa uma área de 2,5 milhões de hectares dedicados ao olival, quer seja de regadio ou de sequeiro. O ano agrícola foi mau por causa da seca, com uma redução de quase 50% face ao ano passado. Mas há métodos de cultivo que podem continuar a ser igualmente produtivos, mesmo em anos mais secos. A jornalista Ana Romeu foi ao encontro de Brígido Chambra, que aposta na produção superintensiva. Este agricultor espanhol, que também é proprietário de olivais em Portugal, garante que, ao contrário do que se julga, o cultivo tradicional prejudica mais o ambiente. Espanha continua a ser o principal produtor mundial de azeite. É o local do planeta onde existem mais oliveiras e é sobretudo aqui na Andaluzia, nas províncias de Córdoba e Jaén, que se encontram as maiores plantações. Brígido Chambra explora 1.500 hectares em Espanha e 600 em Portugal. A falta de água crónica e o elevado preço da terra fizeram-no investir mais no olival de sequeiro, mas sempre de maneira intensiva e mecanizada. Eu creo que a nova revolução do olivar vai estar na transformação do secano. Creemos que com os conhecimentos que temos dos últimos 20 ou 30 anos é compatível um modelo produtivo sem aportações de água. Brígido não é defensor do cultivo tradicional, garante que não é produtivo, porque as oliveiras de porte maior consomem mais água e energia, ao contrário das oliveiras com poucos anos e frequentemente podadas. Com palmo aqui, nós temos suficiente capacidade produtiva para o ano seguinte. Este árbol concentra muito os ramos de frutífero. Como as azeitonas só se concentram na ponta dos ramos, de nada serve apostar num olival com muitos anos. De lo que se trata aqui é de ter um árbol muito pequeno e que consigamos que a copa seja o mais eficiente possível.
La copa es quien realmente consume energía, quien realmente consume agua y nutrientes. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros esperamos para podar hasta el mes de marzo-abril en floración y depende de la pluviometría acumulada dejamos un seto más pequeño o mayor. No hay que tener muchas aceitunas para tener muchos kilos de aceite, porque como ven esta aceituna está muy hidratada, un año que ha llovido muy poco, prácticamente tenemos un 50% de déficit de lluvia e a aceituna está perfeitamente hidratada. Olival tradicional tem 100 a 200 árvores por hectare, super intensivo tem até 2.000, mas mesmo assim gastam menos recursos. Pensar que 2.000 árboles consumen menos agua, menos nutrientes que 200 es difícil de entender, pero es la realidad, porque 2.000 árboles no son realmente, son 2.000 bonsáis. Y eso provoca una alta eficiencia en la utilización de la energía en definitiva. Y hemos visto que se estresa mucho menos, que es menos exigente en agua y menos exigente en nutrientes. E em altura de seca, o olival tradicional sofre mais. Ahora llevamos 2-3 años con poca pluviometría y el secano se ha ido acumulando el déficit hídrico. Esa acumulación en un olivar con una dimensión de copa grande lo están sufriendo más que este tipo de olivar. Por causa da seca e das altas temperaturas, a produção de azeite na Andaluzia para a campanha de 2022-2023 será de 590 mil toneladas, o que significa uma redução de 49% relativamente ao ano passado. Os cultivos de Brígido Chambra estão fora desta estatística, não só porque aposta na produção intensiva, como na poupança que faz da mão de obra, dos principais custos do olival tradicional. Este tipo de cultivo elimina prácticamente la mano de obra eventual, no profesional, no cualificada, prácticamente se elimina, pero en contra fijamos mucha mano de obra cualificada, tractoristas, maquinistas. Para além de que é cada vez mais difícil encontrar quem queira trabalhar na apanha da azeitona, por mais mecanizada que seja. Ella tira y nosotros vaciamos la aceituna en el cajón. Y ya ni más. ¿Y cuesta mucho o no? Que va, que va. Es muy sencillo, mira. Como não dependem das chuvas, as plantações de regadio, por sua vez, garantem maior estabilidade agrícola e na aposta em terrenos menos férteis. Lo que nos permite es hacer de tierras mediocres o malas, si tenemos tierras de arena, chistos, pedregales, eso en secano es imposible, y en riego las hacemos útiles, pero con mucha más demanda de agua. Mas nesta altura o regadio está proibido na bacia do Guadalquivir. Ahora mismo desde el 30 de septiembre prohibieron todo tipo de riego. Hemos regado todo el verano y especialmente el otoño y ahora esperar las lluvias. Brígido Chambra foi dos primeiros a investir no olival de regadio em Portugal e agora não tem dúvidas. En el sur de Portugal, en el Alentejo, ahora mismo está el olivar más evolucionado posiblemente de todas las zonas productoras. Cuando hablamos de una dimensión importante, creo los últimos datos que dentro del perímetro de Alqueva están plantadas en torno a unas 60.000 hectáreas, pero fuera del perímetro yo calculo que hay otras tantas. O sea que se han plantado en torno a 100.000 hectáreas en los últimos 15-20 años en Portugal y sin lugar a dudas es donde el olivar ha evolucionado más y donde podemos encontrar áreas importantes, muy homogéneas, con una alta capacidad de competitividad, de producción. Contesta os críticos da monocultura que argumentam que este tipo de produção empobrece os solos. Diz que se limitam a criminalizar a agricultura moderna, que defende é muito mais sustentável que a tradicional. Ana Romeu e Carlos Saez, RTP, Écija, Espanha. O olival, que é a principal cultura também em Portugal, será, professor, o futuro também? Não diria obrigatoriamente aquela cultura, mas a forma como ela é cultivada. Falando, por exemplo, ali em termos de consumo, e falámos há pouco de eficiência, se nós compararmos, por exemplo, os valores do consumo por unidade diária, por hectare, na década de 60, em Portugal consumia cerca de 15 mil metros cúbicos. Se olharmos, por exemplo, para o caso da Alqueva, estamos a falar de 2.500, 2.600 metros cúbicos por hectare. Portanto, não são valores comparáveis, isto é muito através da tecnologia e da eficiência na gestão da rega, muito mais cuidada. E este modelo está muito bem adaptado à cultura do olival. Também concordo com aquilo que foi dito da reportagem, parece que há aqui uma luta contra a questão da monocultura. Antigamente o Alentejo era ocupado por cereais de sequeiro,
quase uma monocultura e ninguém via um problema nisso. A forma como a sustentabilidade é trazida a jogo, como culturas como esta, uma cultura como o amendoal, mesmo as culturas anuais, as culturas arvenses que são produzidas no território, tem muito a ver com aquilo que é um objetivo muito claro da sustentabilidade. Dizermos que o olival é a cultura de futuro, eu acho que ninguém consegue prever, porque o condicionalismo climático vai ter uma palavra a dizer relativamente à gestão, se bem que a cultura do olival está muito mais bem adaptada ao sequeiro do que outras que porventura possam vir a ser cultivadas, e depende do mercado externo, temos que olhar para ela como uma commodity, que os valores são definidos não por aquilo que é a vontade do produtor, mas por aquilo que os mercados estão dispostos a pagar. Agora, o que nós podemos e devemos obrigatoriamente absorver é toda esta forma de gerir uma cultura que, do ponto de vista do seu sistema de produção, é muito mais intensivo daquilo que era o sistema de produção tradicional, mas faz-se através não do esgotamento dos recursos naturais, mas através de um uso muito mais eficiente daqueles que são cada vez mais escassos. Já falámos aqui em água, já falámos aqui em solo, e é isso que a cultura do olival tem feito, e temos aqui um exemplo de um produtor de olival que, se lhe perguntarem, ele vai dizer que é muito mais eficiente do que aquilo que era no passado e que a pegada ambiental e que a externalidade ambiental que é criada é muito mais baixa do que aquilo que era nas últimas décadas. Já aqui nos disse isso e acredita que vai continuar a dar retorno apesar deste muito mau ano que espera para 2022? Repita lá que... Já aqui disse que era muito mais eficiente também com o seu olival e na gestão da água do olival, mas também já antecipou um péssimo ano para 2022, creio que falou há pouco em quebras na ordem dos 80%. Ainda assim, acredita que o olival vai continuar a ser rentável no futuro? Na nossa exploração é talvez a única cultura com uma rentabilidade assegurada, porque está extremamente bem adaptada aos condicionalismos climáticos que nós vamos ter daqui para a frente. Seguramente que ela aguentará mais 1 ano, 2 anos de seca, obviamente cortando produções, mas ela vai ser seguramente a nossa grande rainha na produção, porque a tecnologia com que nós estamos a trabalhar, o conhecimento que nós temos, a evolução de toda a panóplia de variedades, de formas de uso, de formas de podar, de formas de adaptar, melhorou de tal maneira que nós com pouco já conseguimos fazer muito. Eu no Alqueva falo em 2.500, 3.000 metros cúbicos por hectare. Eu, na nossa exploração, tudo o que seja mais de 1.250, 1.300 metros cúbicos por hectare já é demais, porque interessa-me alargar, portanto, produzir ligeiramente menos, mas ter muito menos áreas com risco. Agora, a realidade do Alqueva, dos solos, dos melhores solos do país, não é a minha realidade. Eu estou numa zona ondulada, cheia de pedra, com solos bons, mas muito pedregosos, e o resto do país não é todo igual. A zona onde o Brígido apresenta estes resultados, obviamente que são zonas com uma climatologia muito parecida, mas com um fator solo extremamente diferente. São solos profundos que aguentam, em setembro, azeitona que não está engelhada, enquanto no meu caso, mesmo com todo o tipo de soluções para evitar transpirações, para evitar até pulverizando oliveiras com produtos antitranspirantes, e eu tenho a azeitona engelhada. Portanto, há muitas realidades. Agora, seguramente é para nós a cultura ideal para os regadios, porque é aquela que menos água consome, é aquela que mais rentabilidade dá, agora com um risco muito grande que nós vamos ter este ano. É que azeites a 4,5 €, a 5 €, fruto da produtividade que há a nível europeu, e a Europa é o maior produtor a nível do mercado do azeite, vai criar um crash no consumo muito elevado. Acredita que as pessoas vão procurar alternativas? Vão procurar outras alternativas. Professor Francisco Avilés, acredita que será sempre o olival também uma cultura de destaque em Portugal? Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, não tenho dúvidas nenhumas. O futuro passa por aí, em detrimento, por exemplo, dos cereais, que vimos que antigamente eram os cereais da principal cultura, não é? O futuro passa por muitas coisas, não é? Não passa por... Diversidade. Não tem que...
mitificar a questão do olival. Passa pelas frutas, passa pelas hortícolas, até passa pelos cereais, passa pela pecuária, passa uma data de coisas, não é? Mas, de facto, o olival, pelas razões que, aliás, o Zé Maria aventou e que também o Gonçalo, é uma atividade que é uma atividade com uma rentabilidade muito interessante, com uma grande capacidade de adaptação e que o único inimigo que tem é uma comunicação social que a certa altura começou a diabolizar por completo o olival. Comunicação social, uns comentadores, não sei bem, é a minha opinião. A ideia de que o olival é uma monocultura terrível, o que é isso, monocultura? Então, e a vinha no Douro? Qual é que é a diferença do vinho do Douro em relação ao olival? Não é? Alguém diz que o vinho do Douro é uma monocultura e que isso... No Alentejo, transformar solos com cereais ou com pastagens, na maior parte do ano, secas e amarelas, numa coisa que está verde grande parte do ano, do ponto de vista da paisagem é pior. Quer dizer, portanto, há aqui uma série de mitos. A questão de que os olivais esgotam os solos é das coisas mais fantasiosas que alguma vez eu ouvi. Os olivais intensivos não têm de facto qualquer fundamento, não é? O que é importante é que, relativamente ao olival tal qual, como é relativamente a todas as outras culturas, nós sejamos capazes de gerir da melhor forma possível, e gerir da melhor forma possível significa tirar partido daquilo que são as tecnologias, do conhecimento que se tem, das práticas, de modo a permitir fazê-lo indiscutivelmente melhor que se tem feito até agora em muitos casos. Professora Iva Pires, olhando para estas culturas, para esta gestão, acredita que Portugal conseguirá manter o equilíbrio entre aquilo que é preciso, mas também tendo cuidado com essa pegada ambiental que deixa? Bem, isso é forçoso, por tudo o que dissemos, atualmente é forçoso ter esse cuidado, ou não teremos alimentos no futuro e estaremos mais dependentes do exterior, o que seria gravíssimo, mais do que temos agora. Eu acredito que sim, e partilho também algum otimismo em relação aos novos agricultores, mesmo que urbanos, mas novos agricultores. E eu penso, acarinha-se muito as startups tecnológicas, eu penso que temos que acarinhar também as startups agrícolas. No fundo são jovens casais, vão para as áreas rurais, levam os seus filhos, estão a contribuir também para reverter, de alguma forma, o despovoamento destas áreas, levam inovações, têm níveis de escolaridade mais elevadas, vão criando pequenos negócios. Eu penso que o futuro passa muito também por acarinhar as startups agrícolas e não só as tecnológicas, e penso que com eles, com o apoio destes jovens agricultores, níveis de escolaridade mais elevada, mesmo com os apoios dos pais, seguramente não tem que haver uma clivagem geracional. Eu penso que em conjunto conseguimos construir um futuro melhor. Eu espero que a nossa agricultura tenha um futuro mais sustentável e saudável. Fala-se muito pouco, porque ser sustentável não é necessariamente saudável, as duas coisas. Tem que ser sustentável e saudável. A agricultura tem aqui um papel muito importante na promoção de uma dieta saudável. Nós estamos a comer muito e muitas vezes a comer mal. E isso depois traduz-se em muitas doenças que estão relacionadas com o facto de nos estarmos a alimentar mal. Aumentos de custos para o Estado, como, aumentos por exemplo, de custos. O Serviço Nacional de Saúde está a suportar a obesidade, por exemplo, a diabetes, tantas outras doenças relacionadas com o consumo de alimentos muito processados. A agricultura tem um papel fundamental porque ela produz os alimentos a partir da natureza e nós temos que passar a consumir mais estes produtos que vêm diretamente do produtor e não tanto aqueles que depois passam por longas cadeias de processamento e que chegam ao final e vamos beber um sumo de ananás e quando olhamos tem tudo menos ananás. E, portanto, eu aconselho a comprar o ananás ou a pera e comer diretamente os produtos que vêm da agricultura e assim estamos também, no fundo, a apoiar os agricultores e a agricultura nacional. Chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada aos quatro por terem estado connosco. Foi um gosto tê-los aqui neste Fronteiras 21, que regressa no próximo mês. Boa noite.